I would necessarily have. It is a moment when you need to have that discussion. The monarchy provides, with the Constitution, a degree... Teria, Necessariamente. é um momento em que é preciso ter essa discussão. A monarquia fornece a Constituição. A princesa Ana acaba de revelar um segredo real que está a chamar a atenção. Vindo diretamente do próprio rei Carlos. Num momento que surpreendeu tanto o príncipe William como o príncipe Harry, a princesa real partilhou um pedido profundamente pessoal do rei. Não foi apenas inesperado. Foi emocionante, íntimo e tão surpreendente que até os seus filhos ficaram sem palavras, sem saber o que aquilo realmente significava para o futuro da monarquia e da sua família. Quando o príncipe Harry apareceu sozinho em Windsor, foi impossível não reparar. Meghan não estava ao seu lado, e isso dizia mais do que as palavras alguma vez poderiam dizer. Até a equipa conseguia sentir. E não se tratava de uma reunião comum da família real. Dava para ouvir nas suas vozes sussurradas. A chegada solitária de Harry só evidenciou o quanto as coisas se tinham distanciado entre ele. Meghan e a restante família real. Dentro daqueles antigos muros do palácio, o silêncio era pesado, como se todos escondessem uma centena de coisas que queriam dizer. O reforço da segurança deixou isso claro. Não se tratava de conversa de circunstância ou de pôr a conversa em dia. Tratava-se do futuro da monarquia, e ninguém sabia para onde ela ia. Nem mesmo o príncipe William, o rei Carlos, que normalmente lideraria uma reunião como esta, manteve-se em silêncio. Em vez disso, pediu à princesa Ana que falasse por ele. Só isso quebrou a tradição real e sinalizou que aquele momento era tudo menos comum. Charles não era visto com frequência ultimamente, e aqueles que o viam sabiam que a sua saúde estava claramente em declínio. O rei Carlos escolheu a princesa Ana para falar em seu nome, Anne, conhecida por ser direta e serena. Não estava apenas por uma demonstração prática. Significava algo mais. Numa família que costuma agir com cautela em relação aos problemas, Anne era a única com quem se podia contar para dizer a verdade. Só de haverem ali parada à frente. Todos sabiam o quão grave aquilo realmente era. A disposição dos assentos dizia muito. Em vez da habitual ordem hierárquica, os membros da família estavam posicionados em círculo. No entanto, a distância física entre Harry e William era visível. Um aviso silencioso à cisão que se acirrara ao longo dos anos. Tradicionalmente, o rei Carlos ter-se-á dirigido diretamente à família, afirmando a sua autoridade como monarca. Mas, ao escolher Ana, Charles transmitiu uma mensagem de confiança e urgência. A presença de Anne representava uma ponte entre a velha guarda e o futuro. Um lembrete de que a monarquia precisa de evoluir, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais. Quando finalmente falou, as suas palavras cortaram a tensão como uma faca. Esta não foi apenas mais uma atualização real. Foi um grande ponto de viragem. A lenta transferência de deveres reais que todos esperavam estava a ser subitamente apressada. O príncipe William pareceu surpreendido. A coroa já não estava a anos de distância. Como ele pensava, eram apenas meses. A família dividiu-se em palavras e opiniões quase no mesmo instante em que as palavras saíram da boca de Anne. O príncipe Eduardo, geralmente aquele que tentava manter a paz, viu-se subitamente envolvido em tudo. Até Camilla, que raramente se manifesta em momentos como este, disse que as mudanças estavam a acontecer demasiado depressa. Todos tentavam processar o que tinham acabado de ouvir, e velhas tensões rapidamente vieram ao de cima. Charles sentiu que não tinha escolha. A sua saúde estava debilitada, e com a monarquia já enfraquecida por escândalos, dúvidas públicas e dramas familiares, algo tinha de mudar. E depressa. Passara muitas noites em branco a elaborar esse plano, falando apenas com as poucas pessoas em quem mais confiava. Deixar Anne transmitir a mensagem não foi apenas inteligente, foi intencional. Ele precisava de alguém que pudesse dizer as coisas difíceis sem toda a cerimônia. Mas não se tratava apenas de dar o trono a Guilherme. Tratava-se de repensar o que deveria ser a monarquia num mundo que se torna cada vez mais cético em relação a ela. As sondagens mostravam que o apoio à realeza estava a cair rapidamente, especialmente entre os jovens e as nações que começavam a questionar o lugar da monarquia. Carlos compreendeu que já não podiam seguir o mesmo guião. Ele tinha proposto algo ousado: menos membros da realeza em serviço, mais acesso do público aos palácios e total transparência sobre a forma como a monarquia gere as suas finanças. Ideias que seriam impensáveis há alguns anos foram agora colocadas em cima da mesa como a única solução. William era ainda o herdeiro, mas o que herdaria era um tipo de monarquia muito diferente. Não se trataria mais de desfiles e coroas. O importante era manter a relevância.
causar impacto e acompanhar os tempos e as estações do ano. O que aconteceu em Windsor não foi apenas uma reunião. Foi um apelo para despertar. O silêncio que se seguiu não foi apenas uma surpresa. Foi o som da história a ser reescrita. Legado forjado no fogo. Charles não tomou esta decisão do nada. Ela veio de uma vida moldada pela pressão real, sacrifícios pessoais e ecos de crises passadas. Em 1936, a família real ficou profundamente abalada quando Eduardo VIII abdicou do trono para se casar com a mulher que amava, Wallis Simpson, uma americana divorciada. Isto aconteceu menos de um ano depois de se ter tornado rei. Esta escolha lançou seu irmão mais novo, Jorge VI, num papel para o qual nunca se preparou, ao ponto de quase derrubar a monarquia por completo. Aquele momento ensinou aos Windsor uma dura lição. A mudança pode surgir rapidamente e nem sempre nos termos deles. Quando Jorge VI morreu em 1952, aos 56 anos, em consequência de uma trombose coronária durante o sono, a sua filha Isabel tornou-se rainha subitamente aos 25 anos. Era jovem, despreparada e enfrentava um fardo avassalador. Ainda assim, ela assumiu durante os 70 anos seguintes, tornou-se a única constante num mundo em transformação. Mas mesmo durante o seu reinado de liderança firme, a família real estava sob pressão nos bastidores. Charles cresceu a ver a mãe viver em sacrifício. Dedicou tudo à coroa, o seu tempo, a sua liberdade e, muitas vezes, a sua felicidade pessoal. Os deveres reais oficiais da rainha Isabel começaram quando os seus 2 primeiros filhos eram ainda bastante pequenos. Ela e Philip embarcaram numa famosa viagem de 6 meses pela Commonwealth, logo após a sua coroação, deixando Charles e Anne em casa, em Inglaterra. A sua mãe fazia parte de uma geração e classe que deixava, rotineiramente, o cuidado diário das crianças pequenas para os criados domésticos. Ainda menino, Charles cedo aprendeu que ser membro da realeza não era um sonho. Era um dever. Sentia que a mãe era fria e distante porque era assim que se comportava. Para Isabel, ser rainha significava abdicar de si mesma. Quando faleceu, em 2022, a monarquia perdeu mais do que o seu monarca mais antigo. Perdeu a sua âncora. A sua morte revelou o quão frágeis as coisas realmente eram sob a superfície. E depois, pouco tempo depois, veio o diagnóstico de cancro de Charles. De repente, não era apenas o novo rei. Era um homem a correr contra o tempo. Charles esperou décadas para usar a coroa, apenas para perceber que talvez não a usasse durante muito tempo. Os historiadores repararam na ironia. A monarquia adia frequentemente as transições até que seja quase tarde demais. Charles não queria isso para William. Ele sabia, por experiência própria, o quão prejudicial poderia ser assumir o cargo sob pressão e sem preparação. Assim, começou a planear não só a sua saída, mas também uma transição mais eficaz. Embora conhecido pela sua paciência, Charles estava agora com pressa. A monarquia, outrora um símbolo de força, era agora algo delicado. Cada evento a que comparecia era discretamente apoiado por uma equipa médica, cada comparência cronometrada com precisão. Tinha estudado como outras famílias reais na Europa tinham entrado em colapso após abdicações precipitadas e estava determinado a não cometer o mesmo erro. O liberalismo. O nacionalismo e o impacto devastador da Primeira Guerra Mundial na Europa demonstraram que a monarquia hereditária era mortífera, suscetível de ruína. Então, começou a tomar medidas ousadas que teriam sido inimagináveis em reinados anteriores. Pediu total transparência financeira. Acolheu também os apelos do governo etíope para a devolução de artefatos sagrados tomados pelas forças britânicas durante a Batalha de Magdala, em 1868. Chegou mesmo a propor a transformação de partes de propriedades reais em habitações acessíveis ao cidadão comum. Entretanto, a porta fechara. William e Kate começaram a assumir mais responsabilidades. Fontes internas revelaram que William recebia agora as famosas caixas vermelhas contendo documentos governamentais. Um sinal discreto, mas claro, de que Charles já estava a passar o testemunho. Mas este momento não se resumia apenas à sucessão. Tratava-se de sobrevivência. Carlos não estava focado no legado no sentido real habitual. Queria deixar para trás uma monarquia que pudesse sobreviver a um mundo em transformação. Um que não estivesse preso ao passado, mas que pudesse evoluir. Um que estivesse pronto quando chegasse a hora de William. Ao remodelar o futuro, Charles estava a fazer mais do que preparar-se para se afastar. Ele estava a provar que até uma coroa antiga se podia adaptar ao tempo e ainda assim manter o seu lugar. A ruptura que abalou a coroa. Nenhuma família real está imune a conflitos.
Mas a ruptura entre os príncipes William e Harry tem sido uma das divisões mais públicas e dolorosas da história recente. Irmãos outrora inseparáveis. A sua relação rompeu-se sob o peso das queixas pessoais, do escrutínio dos mídia e divisões divergentes sobre o futuro. As origens da ruptura são complexas. Incluem anos de intensa atenção mediática, divergências sobre os deveres reais e a decisão de Harry de se afastar da família real ao lado da sua mulher, Meghan Markle. Esta decisão chocou o mundo e teve repercussões na monarquia. Entrevistas, memórias e declarações públicas só aprofundaram a divisão, expondo emoções cruas e tensões não resolvidas. Para William, o futuro rei, a saída de Harry foi sentida como uma traição. Assumiu mais responsabilidades, determinado a defender as tradições e a estabilidade da monarquia. Harry, por sua vez, procurou uma nova identidade fora dos muros do palácio, dando prioridade à liberdade pessoal e à saúde mental. Os seus diferentes caminhos criaram um abismo que nenhum dos lados conseguiu transpor por completo. Esta ruptura não afeta apenas os irmãos. Ela abalou toda a família real e cativou a imaginação do público. Levanta questões sobre a lealdade, o dever e o que significa ser membro da realeza no século XXI. Será que a família conseguirá curar estas feridas? Ou a monarquia está perante uma nova era marcada pela divisão? A mulher de William, Kate, pode ter alguma simpatia pelo cunhado. Depois de Harry ter dado uma entrevista bombástica após perder o seu recurso de segurança, a princesa de Gales estaria alegadamente a insistir para que o seu adorável marido se resolva com o irmão, de quem está separado. As especulações que circulam sugerem que o divórcio é inevitável. À medida que continua neste caminho, Kate pede a todos os membros da família real trabalhadora que sejam mais brandos com Harry, que se aproximem e, por fim, façam as pazes uns com os outros. É isso que Charles ambiciona. No entanto, a realidade pode tornar as coisas bastante difíceis. É improvável que isso aconteça, mas Kate está a esforçar-se ao máximo, pois sabe que a família não se pode dar ao luxo de mais tragédias ou escândalos. A força de Kate veio de se manter firme, apesar de ter entrado numa família baseada na tradição e na hierarquia. É também conhecida por lidar muito bem com os desafios públicos. Os seus índices de aprovação superaram consistentemente os da maioria dos outros membros da família, incluindo William em alguns momentos. Kate Middleton tornou-se discretamente o coração e a alma da família real. O seu carinho, especialmente com a princesa Charlotte, o príncipe Louis e o príncipe George, diz muito sobre os laços profundos que construiu em casa. Até os cordis, famosos por serem exigentes, que nunca se adaptaram facilmente a estranhos, parecem baixar a guarda perto de Kate. Numa família frequentemente conhecida pela sua postura reservada, Kate encontrou uma forma de introduzir delicadamente um estilo parental mais suave e emocionalmente presente. E ela fê-lo sem pisar séculos de tradição. Em vez de quebrar os costumes reais, ela incorporou-os em algo mais humano. Mas as coisas já não são como costumavam ser. A família real já não vive entre os muros de um palácio. Hoje, muitas das suas atividades são captadas, publicadas e observadas por milhões de pessoas em todo o mundo em tempo real. A situação era completamente diferente na época do reinado da Rainha Isabel II. Durante este período, eram necessárias horas, se não dias, para que as notícias percorressem uma distância considerável. Podiam também ser filtradas por algumas emissoras fidedignas. Agora, um tweet ou videoclipe pode ser notícia em todo o mundo em segundos. Cada passeio real torna-se um momento potencialmente viral. E cada passo em falso corre o risco de se tornar uma tempestade de relações públicas. Carlos sabia que as regras tinham mudado no momento em que se tornou rei. Então, agiu rápido. Criou imediatamente o Conselho Real de Redes Sociais. A iniciativa juntou consultores da velha guarda e jovens especialistas digitais. A sua função era ajudar a monarquia a manter-se relevante no espaço digital. A princípio, alguns tradicionalistas não sabiam bem o que fazer com ele. Havia preocupações de que a realeza pudesse começar a procurar influência ou diluir a sua dignidade. Mas os resultados foram fantásticos. O Conselho desempenha agora um papel fundamental nos bastidores, monitorizando as reações globais online, identificando problemas antes que se agravem e ajudando a moldar a forma como a família comunica com o público. Numa entrevista recente à BBC, o príncipe Harry expressou o seu desejo de se reconciliar com a sua família, especialmente com a saúde debilitada do seu pai. O rei Carlos adorava reconciliar-me com a minha família, confessou. Já não adianta brigar. A vida é preciosa. Não sei quanto tempo ainda tenho meu pai. Ele não quer falar comigo por causa desta questão da segurança.
Mas seria bom reconciliarmos-nos. Ele fez o último desejo. O reinado do rei Carlos tem sido tudo menos fácil. No entanto, por detrás das formalidades e cerimônias, esconde-se um desejo silencioso e profundamente humano. Um desejo que nada tem a ver com poder ou legado. Tarde de noite. Quando o mundo se cala, as pessoas próximas de Charles dizem que ele regressa frequentemente a álbuns de fotografias antigos. Demora-se em fotografias dos filhos, William e Harry, como jovens despreocupados, quando o seu laço era inquebrável e a vida era mais simples. Não sonha em trazer Harry de volta ao seio real. Este navio já zarpou, mas ele sonha com algo mais pequeno, mais frágil, como uma conversa entre pais e filhos, uma hipótese de acabar com o silêncio. Embora a distância entre pai e filho tenha aumentado, Carlos nunca cortou laços a sério. Quando falar diretamente se tornou demasiado doloroso, demasiado complicado, recorreu a mensageiros de confiança. Pessoas que pudessem transmitir as suas palavras sem inflamar feridas. Porque, para ele, a família não é apenas uma escolha. É um dever que não desaparece. Não importa a distância. A minha mãe foi rainha durante muito tempo. E embora saiba que isso pode acontecer, não pensa muito nisso. Quer dizer, esta foi a minha vida. Não havia como dizer que não era comum. Quer dizer, tanto quanto eu sabia. Muitas outras pessoas cresceram assim, mas era o conceito de como ajudar as crianças. E há a abordagem muito simples e direta para ajudar. Carlos sabe que a monarquia precisa de se manter forte, mas também sabe que a instituição se baseia em laços humanos. E estes laços, especialmente entre pai e filhos, vale a pena lutar por eles, mesmo quando estão desgastados. À medida que a sua saúde se deteriorava, o peso dessa esperança tornava-se mais pesado. O tempo, outrora abundante, parecia agora perigosamente curto. Foi por isso que, durante uma tranquila reunião familiar em Windsor, a princesa Ana se manifestou, conhecida pela sua honestidade e respeitada por ambos os irmãos. Expressou o desejo do irmão sem adoçar a pílula. A reconciliação, disse ela, não era apenas uma ideia gentil, era uma responsabilidade. Mesmo assim, nem Anne tinha a certeza de que tal seria possível. Ela viu ambos os lados entrincheirarem-se, o orgulho e a dor intensificando a distância. E embora transportasse a mensagem de Charles fielmente, ela sabia que era apenas metade da batalha. O resto dependeria de se algum dos filhos estaria pronto para atravessar a linha divisória. No final de contas, o desejo final do rei Carlos não era sobre a imagem real ou o legado. Tratava-se de algo muito mais pessoal. A esperança de que a sua família se pudesse reencontrar antes que fosse tarde demais. William enfrenta uma escolha profunda. Será que honrará o desejo do pai de uma abertura provisória à reconciliação? Ou fechará decisivamente a porta à saída de Harry da vida real? Esta decisão não só afetará a dinâmica familiar, como também moldará a percepção pública da monarquia nas próximas décadas. O público britânico observa atentamente, consciente de que a unidade ou divisão no seio da família real se reflete na própria instituição. Sobre esta questão, a especialista em assuntos reais, Hilary Forwatch, disse à Fox News que, ao longo dos anos, o fosso entre o príncipe William e Harry aumentou, tudo devido à constante difamação pública de Harry em relação à família real. Não menos importante, esta recente entrevista à BBC. O príncipe William está mais determinado do que nunca a agir assim que se tornar rei. A sua principal preocupação é proteger a monarquia, que considera denegrida pelos empreendimentos comerciais. Atrás dos muros do palácio, conselheiros e estrategas debatem fervorosamente sobre o melhor caminho a seguir. Alguns defendem uma ruptura radical, removendo títulos, clarificando as linhas de sucessão e simplificando a monarquia para se concentrar apenas naqueles que permanecem totalmente comprometidos com os deveres reais. Este grupo defende que tal determinação fortaleceria a estabilidade da instituição durante um período de transição. No entanto, outros alertam que uma separação abrupta pode ter um efeito contraproducente, gerando potencialmente simpatia pública por Harry e Meghan, especialmente se coincidir com o declínio da saúde do rei Carlos. Os historiadores da realeza recordam a todos os envolvidos que, historicamente, as famílias reais divididas enfraqueceram frequentemente a posição e o apoio público da monarquia. O legado de conflitos familiares passados, como a crise da abdicação de Eduardo VIII, serve como um sério lembrete dos riscos inerentes à discórdia interna. As pessoas mais próximas de William relatam que este está a ganhar confiança e demonstra vontade de tomar decisões difíceis, por vezes impopulares. A mensagem final de Charles ao filho não foi apenas um pedido de união.
Foi um teste à visão de William sobre o futuro da monarquia e a sua capacidade de equilibrar as exigências da instituição com as complexidades da lealdade familiar. A verdadeira identidade dos irmãos reais. Para além dos títulos e papéis públicos, a revelação do último desejo do rei desvendou as verdadeiras identidades de William e Harry. Não apenas como príncipes, mas como irmãos moldados pelo amor, pela rivalidade e pelas imensas pressões da vida real. Guilherme personifica o futuro da monarquia. Carrega o peso da coroa com um sentido de dever enraizado desde a infância. A sua identidade está entrelaçada com a tradição, a responsabilidade e a expectativa de liderar com dignidade. No entanto, por detrás desta aparência imponente, esconde-se um homem que se debate com o desafio de modernizar uma instituição antiga, honrando o seu legado. Não creio que alguma vez possamos ter paz com a minha família, a não ser que a verdade seja revelada. A identidade de Harry é mais complexa. A sua escolha de se afastar dos deveres reais foi uma ousada afirmação de independência, uma busca de si mesmo para além dos muros do palácio. Harry representa um novo tipo de membro da realeza, alguém que desafia as convenções e procura definir o seu próprio caminho. As suas lutas com a saúde mental e os holofotes dos mídia humanizaram-no de maneiras que poucos esperavam. O último desejo do rei obrigou os dois irmãos a confrontarem-se com quem realmente são e com o que significam um para o outro. Foi um lembrete de que, apesar das diferenças, o vínculo entre eles está enraizado na história partilhada e no amor familiar. Este momento de vulnerabilidade abriu as portas para uma potencial cura e uma redefinição da relação. Para a monarquia, esta revelação não deve ser encarada de ânimo leve. O futuro não depende apenas do protocolo, mas da ligação genuína entre as suas figuras-chave. A jornada de William e Harry, da rivalidade à compreensão, pode moldar o legado da coroa durante gerações. A revolução silenciosa de William. À medida que o príncipe William se aproxima do trono, torna-se claro que planeia liderar de forma diferente da do seu pai. Enquanto o rei Carlos adotava frequentemente uma abordagem mais discreta e reservada, William demonstra vontade de falar abertamente, estabelecer limites claros e tomar decisões difíceis desde o início. Um dos primeiros sinais dessa mudança, fontes internas dizem que, assim que se tornar rei, William poderá retirar formalmente os títulos de Alteza Real de Harry e Meghan. Tecnicamente, ainda detém os títulos, embora tenham deixado de os usar após se afastarem dos deveres reais. Para William, esta zona cinzenta não é apenas incômoda. É problemática num mundo onde cada manchete se espalha pelo mundo em segundos. Acredita que a monarquia deve ser absolutamente clara sobre quem a representa e quem não a representa. Esta crença tornou-se ainda mais forte após um incidente recente. Um diplomata estrangeiro referiu-se acidentalmente a Meghan como Sua Alteza Real numa publicação pública. Foi um pequeno deslize. Mas para William, destacou o quão confusas e sem solução as coisas ainda são. Este tipo de ambiguidade, não pode mais perdurar. Para ele, se alguém decide afastar-se dos deveres reais, não deve continuar a carregar títulos que sugiram o contrário. Trata-se de justiça, clareza e proteção da integridade de uma instituição constantemente sob escrutínio público. Então, o que acha? Será que William, o herdeiro aparente, honrará o último desejo do pai a longo prazo? Ou manter-se-á firme e honrará a estabilidade da coroa? Deixe-nos saber nos comentários.